Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celau, do Dani Arte Cristã, e hoje a gente está aqui para aprender a fazer essa capa para cadeira, que nesse caso é uma capa para cadeira para minha igreja, mas vocês podem também fazer esse tipo de capa para enfeitar cadeiras de festas, né, para aniversários, aquelas cadeiras de plástico. Se vocês usarem um tecido mais bonito, um tecido mais festivo, dá para fazer esse tipo de capa também. Ela fica dessa forma aqui na parte de trás. Aqui tem o bolsinho, por quê? Porque a gente precisa de colocar os pedidos de oração, para colocar a caneta, né? Então, o pastor pediu que tivesse um bolsinho atrás, então por isso que a gente fez. Se vocês fizerem capa só para enfeitar a cadeira, não tem necessidade do bolso, tá? Mas eu vou ensinar como foi que eu fiz com o bolsinho também. Então, assim ficou essa parte de trás. E na parte da frente, ela ficou bem certinha aqui, ó. A pessoa senta, não repuxa nada, vai ficar bem confortável, sem problema nenhum. A pessoa pode sentar e levantar que ela vai ficar perfeitinha, tá? Então, vamos lá pro passo a passo? Bom, gente, então a gente vai começar. Eu tô usando aqui pra fazer essa capa Oxford, tá? Mas vocês podem usar o tecido que vocês acharem melhor, tá? Eu tô usando Oxford. Oxford, ele não tem elasticidade, então vocês podem usar pra confecção dessa capa, nesse molde, vocês podem usar qualquer tipo de tecido que não tenha elastano, tá? Que ele não estique, que aí vai dar certinho. Então, eu vou usar aqui uma vez no tecido que é o bolso, esse quadradinho aqui, tá? Nós vamos cortar uma vez. Vamos cortar uma vez na parte interna com o tecido dobrado, tá? Então, essa daqui é a parte interna, que vai ficar na parte interna da cadeira, ó. Nós vamos dobrar o tecido e cortar uma vez no tecido, tá? E vamos precisar também, essa aqui é a parte externa, uma vez no tecido na parte externa. Nós vamos também cortar com o molde dobrado, com o tecido dobrado, tá? Em primeiro lugar, nós vamos iniciar a confecção assim. Vamos pegar aqui o corte do molde da parte externa da cadeira, tá? E nós vamos posicionar o bolsinho. Antes de posicionar e costurar o bolso, nós vamos fazer as costurinhas de acabamento aqui, de bainha no bolso, tá? É bem simples, tá, gente? Eu vou dobrar duas vezes, ó, aproximadamente 1 centímetro, duas vezes, dessa forma, e vou passar uma costurinha reta. Se vocês não quiserem fazer essa bainha costuradinha assim duas vezes, vocês podem só passar na overlock. Também dá pra fazer, é mais rápido, tá? E o acabamento também não fica ruim, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma grande quantidade, dá pra fazer assim, só passar na overlock. Em todos os 4 cantos, tá? Nós vamos fazer isso nas 4 partes aqui, ó. Então, gente, eu fiz aqui a bainha, tá? Ó, uma bainhazinha. Agora, nós vamos costurar ele aqui na parte externa da nossa cadeira, tá? É um molde onde diz externo. Inclusive, esse molde, ele tem a marcação do bolso. Aqui tem a marcação do bolso. Então, a gente vai posicionar aqui, ó. E nós vamos posicionar o bolso bem no local onde indica o molde, tá? E aí, nós vamos alfinetar. Eu vou, então, alfinetar aqui e vou passar uma costurinha, iniciando aqui um pezinho de máquina, tá? Iniciando aqui, bem na beiradinha, ó, bem na beiradinha do nosso bolso. Tá vendo que essa parte aqui é a parte curva, né, da capa, ó. Essa é a parte de cima, a parte curva, onde vai ficar a parte de cima da cadeira. Então, essa parte aqui vai ficar aberta do bolso. E eu vou iniciar a costura aqui. E vou fazer uma costurinha, então, iniciando aqui, fazendo toda essa volta até aqui, tá? Vou costurar, então, o bolso aqui com uma costura reta. Bom, gente, então, aqui costurei o bolsinho, ó, tá? Tá costurado. Agora, nós vamos fechar a capa. Eu vou pegar, então, a parte interna agora, né, o molde onde diz parte interna, ela é um pouco menor do que a parte externa, tá? Então, se vocês posicionarem ó, um sobre o outro, vai ver que um vai ficar menor que o outro, tá? Isso é normal.
Então, nós vamos fazer assim, nós vamos posicionar a beiradinha aqui e vamos alfinetar, subindo, tá? Encaixando aqui, até aqui. Aí, depois a gente vai lá pro outro lado, ó. Esse de cima, né, a parte interna tá menor que a externa, então, nós vamos unir assim, juntinho, deixando aqui sobrando um pouco mesmo. Vamos juntar aqui, bem certinho, tá? Fazer elas ficarem aqui do mesmo tamanho e vamos alfinetar. Aí, aqui na parte de cima, eu venho acertando também. Ó. Tá? Venho posicionando aqui um em cima do outro, ó. Tá? Bem certinho na parte ondulada, tá, gente? Ó. Dessa forma. Então, eu alfinetei daqui, fiz toda essa circunferência aqui alfinetada. Deixei aberta somente a parte reta, tá? A parte curva tá toda alfinetada e deixei aberta a parte reta. Agora, ou vocês passam na overlock direto e fecha aqui, tá? Ou vocês podem passar a zigue-zague em toda essa parte aqui, em toda a circunferência, passa a zigue-zague e depois uma costurinha reta do lado para reforçar, tá? Ou então passa direto na overlock, vocês decidem aí, tá bom? Eu vou fazer essa costura curva e aí mostro pra vocês como vai ficar. Bom, gente, então, ó, fiz aqui a costura em toda a volta, tá? Ela ficou assim, ó, essa parte aqui de baixo tá aberta, ó, tá? E aí, quando a gente desvira, ela ficou assim a capa, tá? Aqui tá o bolsinho e aqui a capa. Agora, vocês têm duas opções. Ou vocês dobram aqui pra fazer o acabamento, tá? Nessa parte que ficou aberta. Ou vocês dobram 2 vezes assim pra dentro e passam uma costura reta, tá? Ou vocês passam a overlock também em toda a circunferência. Eu vou fazer o acabamento na overlock, tá? Eu só vou passar uma costura em overlock em toda a circunferência, mas se vocês não tiverem, também dá pra fazer 2 vezes, dobrar 2 vezes e passar a costura, tá bom? Bom, então, fiz aqui o acabamento na parte de baixo, ela já tá pronta e eu vou colocar ela na cadeira pra vocês verem como ficou. Bom, gente, então ficou assim a peça de hoje. Aqui tá o bolsinho. Como eu falei pra vocês, né, o bolsinho é opcional, tá? Tá bom, gente? É isso então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.